E aí, vamos falar sobre procrastinação? Eu procrastino, tu procrastina, nós procrastinamos. Acho que é isso mesmo. Procrastinar é o ato de deixar para fazer depois o que você deveria estar fazendo agora, ou poderia estar fazendo agora. Então, por que fazer agora o que pode deixar para fazer depois? É uma frase muito comum de quem é procrastinador ou procrastinadora. Em resumo é o seguinte, é enrolar, entendeu? É enrolar. Você fica enrolando, se enrola e enrola os outros também. E esse é o problema da procrastinação. E eu vou falar um pouquinho então, até sobre experiência própria ou mesmo de estudos, o que se pode fazer com a procrastinação. Vamos começar então com o que é o ciclo da procrastinação. Não está em nenhum lugar aí, mas é uma observação que se você fizer sobre as coisas que você deixa para depois, você vai entender. A pessoa não tem um esquema muito bom de atividade e tempo. Como planejar, né, o tempo. E aí vou usar um exemplo comum. Eu tinha que mandar uma mensagem de parabéns pro meu amigo. Certo? Chegou o dia do aniversário. Aí você trabalhou, tem que mandar, mas não vou mandar agora não, vou fazer outra coisa. Deu hora do lanche, vou mandar. Não, espera, deixa eu só comer esse pão primeiro. Deixa eu fazer esse sanduíche primeiro. Chegou em casa, nossa, eu não mandei até agora aquela mensagem. Eu vou mandar. Aí a mãe, o marido, a esposa fala alguma coisa, entra numa conversa, não manda. 2 dias depois a pessoa lembra. Nossa, eu não mandei, passaram-se 2 dias e eu não mandei aquela mensagem. Será que vai ficar com raiva? Que vergonha que eu tô. Não mandei o parabéns. E aí entra uma ansiedade, até um pouco de culpa, né? É uma culpa. No caso que eu tô falando é um aniversário, mas podia ser outra coisa. Então, qual que é? O ciclo da procrastinação. Você não trabalha bem o seu tempo e as suas atividades. Isso te leva a não fazer bem dentro de um espaço de tempo as coisas que você deveria fazer. Então no seu cérebro, você aloca isso para um outro espaço de tempo. Só que nesse outro espaço de tempo, você tem que fazer algumas coisas também. Ou seja, às vezes não dá para exprimir tudo. Então, se você fizer essa aqui, estava aqui, você passou para cá. Ou você vai tirar alguma coisa daqui e passar para depois, para essa encaixar. Ou você vai fazer tudo aqui, e como ela não cabe, você vai alocar para outro espaço de tempo. Então, você sempre vai tentar realocar, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, essa atividade no tempo. E essa realocação, que às vezes são muitas atividades, faz com que você perca o controle das coisas que você tem que fazer ou quer fazer e acaba falando, não tem como fazer, eu esqueci de fazer. Não sei o que aconteceu. Esse é o ciclo da procrastinação. Resumindo, você não programa certinho seu tempo, suas atividades, fica realocando mentalmente, aí que tá, mentalmente geralmente, as atividades sem priorizar direito, e isso causa um distúrbio muito maluco aí na sua agenda e às vezes um sentimento de culpa quando você descobre que você não fez e de ansiedade quando você pensa que você tem que fazer porque você não fez. Os problemas da procrastinação, né? Mas tem como resolver, tem como pular essa coisa de procrastinação. Como que você pode resolver o sistema do ciclo da procrastinação? Como que você quebra ele? O primeiro passo, sinceramente, é assim. Você tem que ou você pega na internet ou você desenvolve o seu próprio sistema de horários e atividades. Um muito comum é o GTD, método GTD. É bacana. Tem o Bullet Journal, muito bom também. São 2 métodos muito utilizados. Qual que é a ideia disso? Você saber as atividades que você tem que fazer, você priorizar e por fim você alocar essas atividades no tempo. Durante o dia, semana, mês, ano. Para que fazer isso então? Não seria mais fácil só fazer uma agenda que você coloca uns horários? Seria, só que de uma forma muito melhor. Porque você vai fazer nos horários as atividades baseado na prioridade delas. Então você não vai ter que ficar realocando
ou para outro espaço de tempo. Beleza, consegui a minha metodologia de tempo e de atividade. O que eu poderia fazer agora? Disciplina. Não basta ter essa metodologia, ter um caderno, ter uma agenda bonitinho. Por exemplo, aqui ó, eu tenho meu caderno. Ó. Esse aqui é novo. Ganhei, tem tempo, mas estou usando agora. Tem algumas coisas anotadas aqui já. Não adianta ter bonitinho e não usar. Tem que usar. E aí quando você está aí 2, 3 semanas fazendo todo dia as atividades que você está colocando, saber colocar no tempo as atividades, você vai criando um hábito. Um hábito assim, o mais curto que eu já vi falar sobre criar hábitos são 21 dias. Não vejo como uma verdade máxima, mas em 21 dias você fazendo todo dia a mesma coisa, com certeza você vai começar a criar um padrão de comportamento. Então, disciplina para ficar aplicando o seu processo aí, seu sistema de tempo, seu sistema de atividades. Primeiro passo, que é o sistema com disciplina. E agora também eu tenho aqui algumas dicas para você fazer assim durante o dia, né? Porque às vezes falta ter disciplina, essas habilidades aí de tempo, você vai fazer se quiser. Aí o que o povo gosta mesmo? Talvez seja você. Eu também gosto às vezes. Dicas tops. Dicas muito legais. Deixa eu pegar aqui, porque eu anotei algumas que eu escrevi, que eu acho que são eficientes. Eu já utilizei ou utilizo ainda. Tá bom? Vamos começar aqui então com a primeira dica. Ela tá junto com essa primeira coisa que eu falei, né? Que é ter uma agenda ou um planner. Tem uma agenda ou um planner. Na agenda você consegue separar por data e por horário, muito bem determinado, as atividades que você tem, os seus compromissos. Lembrando que a agenda não é só para você ver e escrever o que você tem que fazer hoje, mas você planejar os dias que estão por vir. E o planner tem uma função parecida. A questão é que o planner, geralmente, ele não é uma função diária igual a agenda. Temos o planner mensal e o planner semanal, os mais comuns que eu digo, né? Planner diário já é uma agenda mesmo. E o planner serve para você ter uma visão um pouco mais macro da sua semana e um pouco mais macro do seu mês, ou seja, o que você vai fazer, o que você tem assim, no geral para cada dia, compromissos, consultas, cada dia do mês ou cada dia da semana. Então, consiga uma agenda ou um planner para começar a parar de procrastinar. Use, tá? Consiga e use. Gente, fugiu a palavra. Segunda dica massa. Segunda dica massa para você parar de procrastinar. Comece fazendo as coisas mais difíceis. Tudo bem, você tem uma rotina que você tem que seguir ela e às vezes não dá para você escolher as atividades que você vai fazer. Mas quando você puder criar a rotina ou tiver a liberdade de escolher o que você vai fazer primeiro, o ideal assim é que você faça primeiro a coisa mais difícil. Por quê? Ela vai demandar mais conhecimento, mais esforço cerebral, mais esforço físico. Só que quando você acaba, ainda mais dentro do tempo determinado para ela, você tem a cabeça livre para fazer as outras coisas e saber regular muito melhor o horário de tudo sem ter que pensar, nossa, aquela coisa difícil eu ainda tenho que fazer. Então faça a coisa mais difícil antes de fazer as outras. Tenha pausas. Como assim tenha pausas? Como assim? Como assim tenha pausas? Pausas são importantes, porque o nosso cérebro funciona, mas ele tem um limite. Pensa assim no motor. O motor ele tem o tempo que é o de trabalho, né? Que ele aguenta trabalhar numa determinada, vamos falar, potência, e ele para de funcionar depois de um tempo. Ele tem que descansar, ele superaquece. O cérebro é da mesma forma. A gente tem um fator de trabalho cerebral. Se você continuar fazendo muita coisa, uma hora seu cérebro cansa e a sua produtividade cai. E se ela cai, sua atenção cai. Se tudo isso cai, assim, seu desempenho, a maior chance de você pegar o que você está fazendo agora que não está dando conta e colocar para depois. Então, tenta fazer
pequenas pausas. Tenta fazer pequenas pausas para você não ficar fadigado. Acho que ficou claro. Muitas vezes a rotina faz com que a gente perca a vontade de fazer as coisas, porque fica tudo muito parecido. E às vezes a gente não tem como mudar a rotina. Mas tem como mudar um trem muito legal, uma coisa muito legal, que é o ambiente. Você pode mudar a decoração da mesa, às vezes da parede, do seu notebook ou computador. Colocar alguma coisinha na mesa, assim, ó, faz um origamizinho e põe na mesa. É só pra tentar ver as coisas um pouco diferente. Usa uma caneca diferente para tomar café. Não é a melhor saída, mas é para você tentar ver as coisas sem ser uma rotina chata, que você não quer fazer aquilo. Que quando você não quer fazer aquilo, você diminui a vontade de fazer. Você já não quer fazer, você diminui mais ainda a vontade de fazer. E começa a deixar para depois o que você poderia estar fazendo agora. E, bom... Bom, outra coisa seria uma quinta dica, assim. Essa é para quem é preguiçoso. Eu falo assim, a dica do preguiçoso. Não sei se você é preguiçoso ou preguiçosa, mas é só uma brincadeira essa palavra. Sabe quando você não quer sair da cama, não quer sair do sofá? Você tem que fazer algumas coisas, mas às vezes é até cansaço, não é preguiça. E você não quer sair, você quer sentar e ficar quieto. Só que aquilo tá pipocando sua cabeça. Nossa senhora, eu tenho que fazer a janta daqui meia hora. Eu já tenho que começar a fazer as coisas. Só que você está cansado, está com preguiça às vezes. Não quer sair da cama, não quer sair do sofá. O que seria interessante fazer? Ou usando o celular, usa um celular, não fica com essas coisas na cabeça não. Ou um papelzinho. Escreve assim os passos que você vai tomar para fazer essa atividade. O que você precisa. Que aí, de certa forma, você está racionalizando, você está tirando da sua cabeça e pondo no papel uma preocupação que está na sua cabeça, que você deveria começar a fazer agora ou daqui a meia hora, e você começa a não deixar o cérebro tão nervoso, você começa a diminuir um pouco a ansiedade quando você sabe o que você tem que fazer e como fazer. Então, quer descansar, quer ficar numa boa, pega um papelzinho, pega o celular e escreve esse processo que você tem que fazer, sobre o que você tem que fazer, para diminuir um pouco essa ansiedade e a culpa caso você não faça. Porque na hora que você for fazer, você já está com tudo planejado, você não tem que pensar nisso mais. Bom, eu não sei se eu me fiz claro, tomara que sim, espero que você tenha entendido. Eu vou fazer um breve resumo então, basicamente como você pode melhorar a questão da procrastinação. Tenha um sistema de horários e atividades. Dei o exemplo do GTD e do Bullet Journal. E as 5 dicas foram: a primeira, compre uma agenda ou planner e use a agenda ou planner. Faça suas atividades mais difíceis primeiro para liberar a cabeça e o tempo depois. Tome pausas nas suas atividades, porque se o seu cérebro se cansar, você provavelmente vai deixar para fazer depois as coisas que você daria conta de fazer agora. Tente mudar um pouco seu ambiente de trabalho ou do que você fizer, de estudos, e tente fazer então também, se você estiver cansado ou cansada e está querendo ficar no sofá ou na cama, está com aquela questão para resolver, tenta fazer ela num papel ou no celular para você não ter que pensar isso na hora. Não ter que pensar nisso na hora que for fazer. Essas foram algumas dicas que eu deixei para deixar de lado a procrastinação, para te ajudar. Uma hora ou outra todo mundo procrastina, inclusive eu. E sinceramente, procrastinação de vez em quando faz bem. Faz bem para a cabeça. Muitas vezes a gente coloca muito compromisso no dia, muitas atividades para fazer, sendo que a gente não percebe que muitas vezes estamos sobrecarregados já. E aí, quanto mais procrastina, quanto mais deixa para depois, mais ansiedade a gente sente, porque deixou para depois, e quando não conseguimos para depois, mais culpa sentimos. Então, às vezes procrastinar de propósito, assim, realmente vou deixar para depois, agenda ali para depois, tchau, daqui 3 dias eu vou resolver isso aqui, mas porque eu quero. Bom,
A gente se vê na próxima. Eu sou Alexandre Bessa, sou psicólogo e tenho ajudado pessoas online. Tentado. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Tá bom? Até a próxima.